Boa tarde, bom dia, boa noite. Então não sei que horário que você está vendo esse vídeo. Mais um Papo da Volo. Então seja muito bem-vindo. Meu nome é Giovanni Servieri, sou líder na Volo. Vou fazer minha audiodescrição. 1,80 m, homem, pele clara, cabelo castanho claro, olhos castanhos. Hoje eu estou usando uma camiseta, uma polo azul e estou muito feliz por você estar aqui. Hoje com a visita de um grande estagiário, né? É o estagiário mais antigo que eu já conheci. Mais longevo, né? Mais longevo. Mais antigo, de repente, tem outro, mas o mais longevo... Exatamente. A gente estava aqui no Esquenta, eu já estava aqui dando risada. Alexandre Zorita, CEO da Metanoia. Eu escutei isso outro dia e falei, nossa, CEO da Metanoia. Às vezes eu escuto isso. E hoje a gente vai falar de um tema muito legal, Ale, que você domina, que é resultado. Então, se apresenta, meu amigo, para a gente começar a nossa prosa. Bom, Giovanni, antes de mais nada, muito obrigado pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui conversando com você. E quando eu falo conversando com você, eu estou me imaginando conversando com toda a nação Volo, né? É isso mesmo. E, então, muito obrigado. E também, fazendo a minha audiodescrição, cabelos escuros, mas pelo que eu ouvi, preciso também dizer isso na minha audiodescrição. Já com cabelos brancos. Né? É um chamuscado, Ale. Um chamuscado? Tá certo. Então tem um chamuscado, eu não sei se isso vale alguma coisa numa audiodescrição. Também não sei. Né? Mas um chamuscado de cabelos brancos e olhos escuros e estou aqui com uma camiseta preta e nela está escrito: eu sou um pedaço de Brasil que dá certo. Assim como a Volo é um pedaço de Brasil que dá certo. Isso está lá no livro Pedaços de Brasil que Dão Certo, do Roberto Tranjan. A gente já teve com ele aqui, já falamos do livro. Então é isso. Legal. Obrigado. E aí também, se boa tarde, boa noite ou bom dia, mas enfim, boas. Então, para todos aqueles que estão ouvindo, vendo a gente aqui, Legal. então, para falar sobre resultado, é isso? Resultado. Então, vamos lá. Pessoal, antes que eu me esqueça, por favor, entrem lá no nosso canal, se inscreve, comenta, dá um like, porque pra gente é legal essa troca, tá bom? Tá certo. Ale, vamos lá. Provocação número 1. Vamos a ela. O que você entende por resultado? Bom, antes de mais nada, a gente pode dizer que resultado no vocabulário empresarial é aquilo que nunca saiu de moda e nunca vai sair de moda. É aquele ponto vital que tem que estar no radar de qualquer pessoa de negócio. Então, isso é resultado. Agora, a forma de enxergar resultado, aí eu vou dizer para você que pode ser diferente de uma pessoa para outra. Fala mais, quero entender essas diferenças. Então, porque tem uma forma de você enxergar resultado que é o que nós chamamos na metanoia de mera riqueza. A mera riqueza é quando você enxerga o resultado na ótica de apenas uma dimensão da riqueza, a dimensão econômica. EBITDA, margem, EBIT, lagida, LAIR, conceitos econômicos. Sim, e tudo isso faz parte da dimensão econômica. E ninguém está dizendo que isso não é importante, até porque a dimensão econômica é uma das 4 dimensões da riqueza. Agora, quando você gere uma empresa ou quando você tem um trabalho orientado apenas, vamos colocar a palavra por enquanto desse jeito, apenas pela dimensão econômica, muito provavelmente a tua gestão vai ser uma gestão, podemos dizer, de gabinete, até porque você vai olhar resultado como receita menos despesa. Uma forma normal de você encarar o lucro, de encarar resultado. E aí
as variáveis são aquelas. Como é que eu aumento a receita, porque eu estou vendo aqui os relatórios, as planilhas estão sinalizando isso, ou então como é que eu mexo aqui nas despesas, despesa fixa, despesa variável, como é que eu aqui dentro da minha sala mexo com essas variáveis. Então é aquela que o resultado muitas vezes pode mudar, mas às vezes é até pelo acaso que ele acaba mudando. Então eu diria que essa é uma forma de olhar resultado num prisma da mera riqueza, da mera dimensão econômica. E a outra? A outra, como eu falei, essa é uma das 4 dimensões da riqueza, que também é importante. Mas tem outras 3 dimensões da riqueza e que aí, então, a gente pode trocar a mera riqueza por uma outra forma de olhar e lidar com o resultado, que é a da meta-riqueza. Então, mudou o mera pelo meta. E se você for olhar, o que é o meta? Meta é ir além. Então, aí você vai, lida com o resultado além da dimensão econômica. Inclui a dimensão econômica. De novo, Giovanni, tudo que você falou faz parte. Agora, quando você, além da dimensão econômica, traz para a forma de você gerir um negócio ou de você lidar com o seu trabalho, qualquer que seja o trabalho que você desempenha, você já acrescenta também uma segunda dimensão da riqueza, que é a dimensão filosófica. A dimensão filosófica, ela responde uma pergunta que é o porquê. Por que essa empresa existe? Por que o negócio está aí? Por que esse trabalho precisa ser realizado? E quando você tem uma boa resposta para o porquê, você é capaz de trazer uma camada de significado para o negócio, para o teu trabalho. Claro, dependendo também do tipo de resposta que você tem com essa pergunta do porquê. Por que essa empresa existe? Se é apenas como meio de sustento, aí também eu diria que isso afeta a capacidade também de gerar significado. Não vai ser aquele significado capaz de ir além da meta-riqueza, além da riqueza econômica. Agora, se você tem uma clareza do porquê aquela empresa existe, e isso faz parte das decisões, das discussões, se ao invés de um meio de sustento é uma forma de você resolver algum tipo de problema que é valorizado pelo mercado, ou mesmo de deixar algum tipo de contribuição, aí então isso indo para as decisões, para as discussões e para as realizações, isso é capaz já de acoplar essa segunda dimensão da riqueza, e eu diria que já saiu da mera riqueza. Então a forma de olhar e trabalhar, além do olhar, que amplia o campo de visão, também amplia a capacidade de realização. Quando você tem clareza do porquê, se nós estamos falando de uma empresa, se você tem clareza do porquê e você também leva isso para os demais líderes e para quem faz parte daquela empresa, então o trabalho tem condição de ser um trabalho diferente. Sempre lembrando dessa palavra que eu trouxe, que é o significado. Então, se a dimensão econômica responde o quê, o como, o quanto, a dimensão filosófica responde o porquê. Mas como eu falei, são 4. Então, além dessas 2, tem uma terceira, que é a dimensão potencial. A dimensão potencial é aquela que refere-se ao quem. É o quem de dentro. Então, nós estamos falando dos funcionários, que a gente também chama de colaboradores, e lá residem as competências, os talentos, as potencialidades que a empresa tem para justamente poder resolver um tipo de problema que o mercado valoriza, que um grupo de clientes pede como contribuição. Então, essa dimensão potencial também ela aumenta a possibilidade de se trabalhar o resultado. Porque quando você, por exemplo, a gente tem indústrias, quando
a pessoa que está à frente de uma indústria valoriza mais o maquinário do que quem faz, quem pilota as máquinas, então aí eu diria para você que a dimensão potencial vai acabar sendo negligenciada e vai ficar escondida. Da mesma forma, numa empresa de varejo, por exemplo, né, quando quem lidera o negócio valoriza mais a marca ou as marcas do que quem, né, faz com que essa marca possa ser tudo aquilo que ela pode ser, então aí eu diria que também a dimensão potencial fica negligenciada. Por outro lado, quando se olha o resultado e começa a se perceber que a dimensão potencial é capaz também de gerar resultado, porque tem uma coisa também, Giovanni, eu não sei se você vai concordar comigo, que o resultado da empresa depende de desempenho humano. Sem dúvida. Se você quer cuidar de resultado, cuida de quem é capaz de fazer o resultado. Trabalhar diretamente o resultado, você vai acabar pilotando o relatório. Agora, se você trabalhar o desempenho humano, né, se ligar nele, aí você tem a chance de ir mais fundo, começar a descobrir também quais são as competências que tem, porque em geral, quem lidera uma empresa pensa mais em cargo, conhece mais o cargo do que quem está lá. Então entende da descrição de tarefa que está por trás do cargo, né? E aí nós estamos numa parte econômica ainda, isso está lá na dimensão econômica. E não daquele conjunto de talentos, de competências, de conhecimentos de quem está lá e que muitas vezes, por estar ali naquele cargo, é menos do que o cargo exige. Tem uma série de competências que acabam negligenciadas e essas competências são capazes de gerar riqueza. Como não estão a serviço, então eu diria que toda empresa ela tem muito mais potencial para gerar resultado do que de fato ela gera. Porque, na minha opinião, o conjunto de competências que não está sendo utilizado, ele é significativo. E talvez, em vários casos, seja maior do que o conjunto de competências que esteja sendo utilizado. Então, não sei como é que é lá na Volo e também em outras empresas, mas vale pensar sobre isso. Opa, será que o conjunto de competências que eu tenho utilizado, que as pessoas estão ofertando, e não adianta a gente obrigar, quem vai escolher colocar essa competência são as pessoas. Se ela, para isso, ela precisa se sentir comprometida para fazer isso. E ninguém compromete ninguém. O que a gente pode fazer como líder é gerar, né, aí sim ter uma gestão humanizada, e a dimensão potencial é uma das duas das dimensões humanas ligadas ao resultado. Então, a gestão humanizada, que é essa gestão que você trabalha na Volo, que a gente trabalha na Metanoia junto aos nossos clientes, é justamente uma gestão humanizada que é para trazer as pessoas para participarem e isso gerar aquele comprometimento que faz com que elas tenham essa energia para colocar as competências a serviço. Antes de você falar da última dimensão, eu estava aqui lembrando, até de uma certa forma meio arrogante, né? Antigamente, a gente achava que podia acessar a pessoa e motivar a pessoa, né? E não. Eu aprendi nesse tempo que a gente pode acessar a pessoa, abrir espaço para que essa pessoa possa se conectar com a nossa dimensão filosófica, com a nossa obra, com o nosso propósito, e a partir daí o melhor dela está a serviço do nosso negócio, né? É como se abrisse um espaço. A relação com o colaborador passa a ser uma relação muito mais sujeito-sujeito, né? Uma relação muito mais de desenvolvimento, de conscientização, de busca do propósito daquele indivíduo para que ele viva aquilo. Porque tem muita gente que vive as coisas boas no hobby, fora das empresas. E a gente passa muito tempo junto, né? Então, quando a gente teve esse estalo, né, de conectar a dimensão filosófica, né, com a dimensão potencial na Volo, as coisas... Por isso que a gente fala muito
em desenvolvimento de liderança, né? Porque o líder ele tem essa responsabilidade. Não atrapalha. O Roberto que fala, né? Não atrapalha. O papel do líder é não atrapalhar o colaborador. Se ele já fizer isso, já está valendo a pena. E se, além disso, ele ainda puder ajudar cada um dos colaboradores a expressar esses talentos, e aí você pegou um ponto que ele é fundamental para que a dimensão potencial entre em cena nessa forma ampliada da gente enxergar resultado, e que é essa relação sujeito-sujeito. Porque quando a relação é apenas utilitária, uma relação objeto... mão de obra. Mão de obra, né? Recurso. Eu ia falar. Então, quando a gente entra, porque mão de obra é uma palavra que, né, a gente escuta há quanto tempo? E tá aí, parece que na ponta da língua não muda. Então, enquanto alguém lidar com o outro, né, com um funcionário como mão de obra, o máximo que ele vai ter dele é a realização de uma tarefa. Exato. Agora, esquece criatividade, essas potencialidades todas, tudo isso que é muito desejado, mas pouco conquistado, isso passa longe, porque um objeto não é capaz de ser criativo. É verdade. É só um sujeito que é capaz de expressar essa criatividade. Devem estar pensando aqui, né? Estão escutando a gente, mas o que esses caras estão falando, né? De resultado. Isso é o que a gente está falando, não é? Mas é legal, porque assim, eu sei porque isso era um pouco da minha cabeça, né? Uhum. Que assim, mas isso aí, cara, esse negócio aí é um negócio muito sensível. Essa empresa fica uma empresa muito, né? Muito, cara, tem que dar dinheiro, tem que dar lucro, né? É difícil isso, porque tem tem um paradigma aí a se quebrar, de um novo jeito de olhar os negócios, de fazer negócio, que leva o humano em consideração, né? E aí eu diria que, além dos paradigmas, tem um conjunto de crenças. Por isso que não é uma questão de você então eu vou começar a fazer isso. Não, você precisa de uma mudança no teu jeito de ver, no teu jeito de se relacionar. É por isso até que o nome, né, da nossa empresa é Metanoia, porque é uma mudança de modelo mental que é exigido, é você ir lá no fundo revisitar suas crenças, e você poder, a partir dessa revisão de crenças, poder desenvolver um novo olhar. E a partir desse novo olhar que começa a enxergar pontos que não eram enxergados antes, você também amplia a sua capacidade de realização. Porque hoje em dia, nós só estamos ainda na terceira dimensão. Não podemos esquecer que ainda está faltando uma aqui. Mas é possível aumentar resultado olhando só a dimensão econômica? E é o que normalmente, essa palavra normal tem tudo a ver com isso, é o que normalmente é feito por aí. Então aí o que você faz? Reduz despesa. Então, precisamos reduzir despesa aqui. Aí você entrega lá para o teu líder e fala, tem que reduzir 10% aqui, nem sabia se podia bater na mesa, mas então você reduz 10% aqui. E aí vê quem é que você vai mandar embora, aí você fica naquela, putz, como é que eu faço agora aqui? E aí, né, porque você vai cortando ali o orçamento, então essa é uma forma normal de você mexer no resultado a partir da dimensão econômica. E aí também tem, na própria dimensão filosófica, também é possível você mexer, até porque eu posso ter a minha empresa porque eu vi uma oportunidade, ou então era o que estava dando dinheiro naquele momento, eu abri aquele negócio. Aí, a partir do momento que deixou de dar dinheiro, eu já quero empurrar esse negócio fora, porque qual era a dimensão filosófica? Qual era o porquê de existir? De eu aproveitar uma oportunidade, só que se era uma oportunidade eventual, acabou. Então, provavelmente, eu já não vou mais me acordar animado, tá, para ir lá para a empresa, e se é o meu trabalho, eu também, se é um emprego, né, porque eu preciso de um emprego, então eu também não vou acordar entusiasmado de passar o meu tempo por lá. Então, esse ambiente ele vai acabar ficando isso, né? Ele vai se tornar isso. A gente falou sobre isso num dos episódios, vale até a pena vocês darem uma olhada, que a gente fala dos 7 mercados, que a gente fala muito da sobrevivência, da escassez, né? Desse mundo
do começo da jornada, né? Eu tenho que tirar o máximo que eu puder, né? Eu tenho que cortar a despesa para aumentar meu lucro. É muito do que a gente falou com a Joana Doen, que esteve com a gente aqui, falamos sobre isso. Muito legal. Então, e o significado da dimensão filosófica é algo que é importante renovar a cada momento. Essa semana mesmo, aqui, final de dezembro, e a gente faz isso todos os anos, a gente renova esse porquê da nossa empresa existir. Até porque isso também convida a renovar o porquê do trabalho que cada um realiza na nossa empresa. Então, renovar a dimensão filosófica também é geradora de resultado. Assim como na dimensão potencial, que é essa que a gente estava conversando, né? O conjunto de competências que tem instalado e que não é utilizada é muito grande. Só não reconhece quem olha e enxerga o outro como objeto e fala: você não conhece a minha turma, você está falando isso porque você nunca foi lá e viu a turma que trabalha lá comigo, né? E provavelmente nem ele, né? Porque se o olhar né, tem essa magnitude, né, então também não reconhece, não vai achar que existe e também não vai aproveitar. Então tem muita competência para ser aproveitada, né? O potencial de competência é maior do que a potência atual dessas competências hoje nas empresas. E quão importante é... E isso é gerador de resultado. E quão importante é você conhecer bem os seus colaboradores, conhecer bem esse talento que está lá e às vezes ele não é percebido, reconhecido, né? Porque escalar bem o time é ter o maior potencial, né, daquilo. Então, conhecer o time, estar próximo do time, quer dizer, isso está muito conversando com... Você tem que conhecer teu pessoal, né? Tem, inclusive, criar oportunidades, projetos, para que as pessoas se experimentem além daquele cargo que ela foi contratada para desempenhar. E porque tem muitos casos que num determinado projeto, de repente eu me experimentei em algo que eu não estava acostumado, ou que eu nem sabia como é que poderia ser, posso fazer contato com uma competência que eu estava subaproveitada ou que eu nem sabia que eu tinha. E que pode abrir espaço para uma nova história. A empresa precisa ter essa atenção para ela poder até correr esse risco, né? Porque se você está ali no beabá, como é que você vai parar, eventualmente, abrir um espaço de projetos criativos para que você possa perceber ou ter o talento da pessoa que estava lá escondido, aflorado para um projeto? Assim, é difícil tudo isso, né? É difícil. E antes de mais nada, exige uma forma de ver. Porque se você não reconhece que as competências elas são geradoras de resultado e que há na empresa uma grande quantidade de competências que não são aproveitadas porque não são conhecidas e muitas vezes nem pelo próprio colaborador, tá? Então aí não faz nenhum sentido você criar projetos para experimentar alguém numa área diferente. O que você precisa performa aqui, né? Performar é um verbo que também é muito usual, né? Nessa forma de ver, assim, precisa performar aqui naquilo que foi contratado para fazer. Ok, então provavelmente sempre vai utilizar aquele conjunto de competências. Agora, se de repente eu tenho consciência que as competências, elas são capazes de produzir resultado, de gerar resultado, e competências que não são utilizadas, se uma vez que forem descobertas, também podem incrementar o resultado atual, então aí sim, sem jogar contra a operação, né, eu posso também criar oportunidades para as pessoas se experimentarem fora daquilo que é o caminho da roça que é feito todo dia, né? Então... E aí, numa experimentação dessa que uma competência vem à tona, eu diria que é um potencial
né, que se faz potência e pode impactar no resultado. Uma forma de você incrementar resultado é essa. Legal. E vamos para a quarta, né? Pois é. Porque aí tem uma quarta dimensão da riqueza que nós chamamos... E até imagino por quê, que nós estamos falando da dimensão causal. E aí tem a ver com o cliente. Tem a ver com o cliente, com o conjunto de necessidades que ele tem e que quando a gente mergulha na dimensão causal, mergulha no mundo do cliente e a gente começa a perceber que os interesses vão muito além de um produto ou de um serviço, aí a gente é capaz de tornar o cliente, posso usar uma expressão aqui que você vai tornar o cliente um muso inspirador do seu negócio. E isso é fonte de resultado. Teve uma vez, num dos encontros que a gente teve nessa nossa jornada, Lê, que você falou do muso inspirador. Ah, é? E a gente a gente botou uma camisa, a gente pegou no nosso estoque não era um boneco, né? Aquilo que tem gente, era um quando você põe a roupa na vitrine da loja. Gente, como é que chama? Manequim. Boa, obrigado. Botou um manequim, vestimos ele, e aí na reunião de líderes a gente falou, gente, aqui na mesa hoje, na nossa conversa, está o nosso muso inspirador, o nosso cliente. E a gente personalizou ali, né? Né? Ele tomou forma e a gente começou a conversar entre nós com a presença do nosso cliente, representando aí, né, o que a gente tinha do projeto que a gente estava construindo. Então você falou, lembrei disso. E o quão importante é ter muito claro, né, quem são os clientes que você quer servir, né? E isso tem que ser, tudo tem que estar muito alinhado, né, Ale? Tem que estar alinhado. Agora, ainda na dimensão causal, ela responde uma pergunta também, que é o para quem. Para quem? Então, para quem nós somos? Quem são os clientes que nós escolhemos atender? Porque quem é para todo mundo, no fundo, não é para ninguém. Não faz nada. Então, quem são os clientes que nós escolhemos atender? Qual é o conjunto de necessidades que esses clientes têm e que nós vamos fazer o nosso melhor para atender? E isso vai fazer com que eles queiram continuar com a gente, sendo atendidos por nós. Tem quem tem empresa e não conhece o para quem. Então acaba trabalhando na dimensão econômica com um conjunto de produtos, de serviços e que tem pouca variação. Uhum. Tá? E aí eu diria que com muita limitação. Da mesma forma, tem aquele funcionário, aquele colaborador que também ele não sabe para quem é o trabalho dele. Ele tem uma ordem de serviço, às vezes ali, e ele vai processar aquilo e realizar o trabalho. Se você pergunta para ele, mas para quem é? Ele não vai saber responder. Tem quem não sabe responder. E aí eu fico pensando, puxa, se tem colaboradores, funcionários na empresa que não sabem para quem é o trabalho que realiza, tem déficit de resultado nessa empresa. A gestão, né, e o principal papel do líder é gerar resultado. Quando eu vejo isso acontecendo, de não saber o para quem, ou o próprio líder, colaborador, existe um déficit de resultado na dimensão causal. Traz o para quem, traz esse muso para inspirar o negócio, inspirar as lideranças, inspirar colaborador, você saber para quem é o teu trabalho, que diferença que esse trabalho é capaz de proporcionar para alguém, que contribuição que é capaz de oferecer. Aí a gente começa a enriquecer o trabalho além da dimensão econômica, que é processamento de matéria-prima, realizar cumprimento de ordem de serviço e por aí vai, né? Então, quanto mais você puder revestir esse ambiente de significado, né? Seja o para quem, o quanto você significa o trabalho do colaborador para aquele para quem, né? Da mesma forma, para a dimensão potencial, quanto mais significado você põe, você consegue ter mais potenciais atendidos, né? Por isso que existe um potencial de riqueza em cada empresa que é muito maior do que o resultado atual. Você falou de uma equação no começo. Vale para todas as empresas. Eu acredito. Você falou uma equação, né? Resultado é igual
receita menos despesa. Isso quando a gente olha resultado só na perspectiva da dimensão econômica, que é essa mera riqueza. E desse outro jeito... Como poderia ser? Né? Como que poderia ser essa equação de resultado? O resultado, que é a palavra que você está usando, ou o lucro, né? Cliente fidelizado, mais equipe comprometida. Então, para começo de conversa, não é subtração, é adição. Então, é soma das necessidades do cliente, daquilo que ele precisa para resolver um problema, com o colaborador comprometido, aquele conjunto de competências que tem, porque aí quando você aproveita as necessidades do cliente para inspirar o negócio, aproveita as competências que aquela tua equipe tem para atender essas necessidades, aí nós estamos falando em aproveitar, em maximizar a geração de resultado. Porque a dimensão potencial e a dimensão causal, as duas, elas compõem a dimensão humana da empresa. E aí eu vou dizer para você, se você só olha para resultado na dimensão econômica, receita menos despesa, você está deixando de fora da tua forma de lidar com o resultado, você só está deixando de fora a dimensão humana. E essa dimensão humana, ela é geradora de resultado. Tanto através das necessidades que o cliente da dimensão causal tem, como das competências, das potencialidades que essa equipe tem na dimensão potencial. Uma coisa que também a gente viveu lá, né? Que eu acho que o resultado, ainda mais nessa equação de lucro, cliente cliente fidelizado e colaborador engajado, né? O que é preciso fazer nessa empresa para que você busque isso? Ou seja, não sei se ficou claro, mas assim, tem alguns riscos, né? O que a empresa precisa fazer, o que o líder precisa fazer para que ele consiga viver essa equação de fato? Né? O que é importante ter na empresa para que essa equação ocorra? Uma gestão humanizada. E já que nós estamos falando que a dimensão causal e a dimensão potencial, essas duas compõem a dimensão humana do negócio, é aí que tem vida, tá? Então, que seja uma gestão humanizada. A gestão humanizada, tem muita gente por aí que diz ter uma gestão humanizada, mas que quando você vai ver, se limita à dimensão econômica. E aí, então, gestão humanizada... Não é, né? Não é. Gestão coisa humanizada nenhuma. De verdade. Coisa nenhuma, né? Só que não. Agora, gestão humanizada é isso. É você aproveitar toda a potencialidade que existe na sua equipe, é você aproveitar toda a potencialidade que existe no seu cliente. E se aí, para a gente entrar também no como a gente pode fazer isso, é você sair da tua sala com ar-condicionado, que tem ali, que você passa olhando as planilhas, tal, tudo, vai lá, vai ver como é que é o dia a dia do teu cliente, porque se ele pode ser um muso inspirador, vai conhecer a realidade dele, mergulha na realidade dele. Tem quem quer que o cliente mergulhe na realidade da empresa, mas não dá um passo para mergulhar na dele, vai mergulhar na dele primeiro, vai conhecer como que é o cliente, como é que ele utiliza o produto, o que mais poderia ser feito por ele, quais são de fato as reais necessidades que ele tem e que vão além daquele produto que você oferece hoje. Quem é ele? E para o colaborador também, quem é ele? Ele não é só o funcionário que preenche aquele cargo que você tem ali. Né? Quais são essas potencialidades, essas competências que ele tem? Qual é a história que ele tem? Isso, a gente está no final de ano, né? Apesar da gente, provavelmente nós vamos ser vistos em vários momentos do ano, né? Mas nós estamos aqui no final do ano e assim como fizemos lá na Volo também, vivi essa experiência em outras empresas da gente criar uma grande contabilidade nas 4 dimensões da riqueza nas empresas que trabalham com a gente, que nós atendemos. E você é capaz de ver a energia que tem na dimensão potencial com tudo aquilo que foi feito ao longo do ano para o cliente na dimensão causal.
o que a gente vê dos depoimentos, clientes gratos para a equipe, e isso vai renovando uma energia, isso é ignizante. É ignizante. Como a gente diz, né, de ignizar, de dar a partida, né, aquela centelha que inflama e a chama que aumenta, porque uma empresa e um trabalho restrito à dimensão econômica, a chama da turma é pequenininha, é do próprio dono, é do funcionário, é do cliente, a chama é lá embaixo. Agora, já que nós estamos falando em como é que a gente cria uma outra forma de lidar com o resultado, nós precisamos enxamar elevar a chama da turma. E dá para, com os colaboradores, dá para a gente, aproveitando tudo aquilo, criar uma labareda lá dentro da empresa e colocar essa energia, né, a serviço do que o cliente valoriza, até porque se ele é de fato inspirador e nós fizemos dele um inspirador, trouxemos ele para dentro da empresa, quer de uma forma figurada, quer até presencial, para conhecer, para as pessoas poderem se relacionar, conversar, conhecer, então aí a gente é capaz de fazer com que essa grande energia, que só tem na dimensão humana, não tem na dimensão econômica, coisa não tem essa energia, mas as pessoas têm. Então aí a gente faz com que essa gestão humanizada permita a empresa crescer humanamente. Por isso o sobrenome do humano, né? Lógico. Tenho dois pontos que eu estava pensando. Primeiro, a gente serve e atende, entre outros, multinacionais, né? E é legal porque a gente tem lá, como um dos nossos diferenciais, o jeito Volo de ser. E traz muito de tudo isso que a gente está conversando, né? E daí, na interação com este cliente, em alguns momentos isso causa até um pouco de estranheza, porque a gente vai para o lado não só da transação, mas também para o lado da relação. Né? Porque você começa, de fato, a se relacionar de um jeito novo. Né? Não é nem um jeito diferente, é um jeito novo. Né? E muitas vezes até percorrer esse entendimento causa assim, eu quero contratar um serviço, não quero... Que conversa é essa? Né? Quem é você? Né? Aquela conversa de aproximar do cliente, né? Que você leva o cliente para uma sala de estar, você quer conversar com ele, você quer entender dos anseios, você quer entender os valores, o que ele valoriza, o que ele não valoriza, né? Até para que isso seja... repleto de significado para você também levar para a sua empresa para poder dar o significado para aquela turma servir aquele cliente, né? Por que eu estou falando essa pergunta? Por que eu estou falando disso? Nesse jeito, você vê alguma armadilha? Tem alguma armadilha? Tem alguma pegadinha? Tem algum ponto de atenção, de cuidado nesse jeito, nessa gestão humanizada? Onde que as pessoas podem se perder ou ter que voltar para uma rota? O problema, Giovanni, é esse da gestão humanizada ignorar o humano. E aí ela só é humanizada no nome porque está aí em capa de revistas, né? Agora, a transação, ela tem a sua importância, até porque está lá na dimensão econômica. A transação garante a venda e por isso é importante. Agora, a relação que se soma à transação, ela é capaz de fazer o negócio, vai além da venda. E aí, nós estamos entrando além de uma operação de compra e venda, que é a transação, a relação, aí a gente tem o que é o trabalho, o que deveria ser o trabalho de verdade, o que deveria ser um negócio de verdade. A transação garante a empresa, a relação garante o negócio. É verdade. Aí é a diferença fundamental e isso impacta no resultado. A transação garante à empresa um patamar de resultado. Podíamos colocar um cifrão. Tá? Agora, a relação, ela impulsiona o negócio. Aí a gente pode botar uns 3 cifrões, né, nessa brincadeira que a gente está fazendo aqui. E a transação, ela garante, no máximo, o presente, o dia de hoje. A relação, ela é aquilo que vai garantir a perenidade, a perpetuidade do negócio. Através da relação é que a gente vai continuar... Nós somos clientes também.
Claro. Você muda, as suas necessidades mudam, Claro. elas evoluem, mudam. Claro. E é assim com todos. Agora, a relação, aí se a gente só olha a transação, a gente vai ficar reclamando do cliente que não compra mais. Agora, na relação, a gente vai perceber que, de repente, as necessidades que ele tem, os interesses, aquilo que ele valoriza mudou. Então, opa, peraí que já não é mais aquilo agora, ou apenas aquilo. Agora existe o potencial para que, além daquilo que a gente já oferecia, a gente pode até oferecer outros produtos, outros serviços, a gente pode enriquecer isso e, inclusive, podemos cobrar mais por isso se isso tiver uma percepção de valor por parte desse cliente. Uhum. Então, aí é que a gestão humanizada ela se faz mais na sua capacidade de gerar resultados superiores. Justamente por isso, porque o que é da transação vai além quando entra em cena a relação. Uma relação de negócio é essa que você olha para o teu cliente e pensa, o que eu posso fazer para contribuir ainda mais para ele? E ao invés de eu ficar supondo, eu vou lá e interajo, converso, observo a realidade dele e com esse conjunto de informações, os outros líderes da empresa, a equipe, a gente se reúne, olha para ele e o que é que nós podemos fazer por ele a partir desse conjunto de informações que a gente descobriu, das descobertas que nós fomos capazes de fazer. Isso é o que eu falei que garante a longevidade do negócio, está na relação. A transação é aquilo que mantém a empresa funcionando. A relação é o que mantém o negócio pulsando. Ale, então, o que seria uma empresa próspera para você? No teu ponto de vista, o que é essa prosperidade no mundo dos negócios? Eu diria que é uma empresa em que a sua liderança principal, os seus líderes, as pessoas que estão lá, olham a empresa e o trabalho nas 4 dimensões da riqueza. Aí a gente troca a mera riqueza, quando é apenas a dimensão econômica, pelas 4 dimensões da riqueza. E como você falou, trabalha de uma forma alinhada, mas quando você responde o para quem faz tudo isso, quem é, o porquê, e aí então o como e o que, aí a gente é capaz de gerar uma empresa próspera, que é aquela que elegeu seus clientes, tem as competências para ser capaz de transformar as necessidades desse cliente em satisfação, continua acompanhando isso porque sabe que isso muda, isso evolui e isso faz a empresa evoluir junto com os clientes. A empresa ela não é estática, o negócio precisa mudar, evoluir e evolui a partir do momento que esse conjunto de clientes também evolui nas suas necessidades. Isso só gera oportunidades e possibilidades para a empresa contribuir com ele e isso é o que faz resultados superiores, já que é o tema do que nós estamos conversando aqui. Muito legal, Ale. Nossa, dá para a gente ficar aqui, é uma aula, né? O estagiário bom bom de prosa, o estagiário. O tema é resultado, não é? Você perguntou como uma gestão humanizada. Faz toda a diferença. E aí, crescer humanamente é algo que deveria estar, eu diria que na mente e no coração de toda pessoa de negócio. Crescer para que o negócio evolua e humanamente, sabendo que tem um cliente e que tem suas necessidades, que tem os colaboradores, que tem as suas competências e o trabalho dele é conectar uma coisa com a outra. Ao mesmo tempo que tudo parece, não sei, parece simples, né? Porque estamos falando do humano, estamos falando das dimensões da riqueza, a gente está falando do colaborador, a gente está falando do cliente, tudo parece simples, né? Mas dá trabalho. Como a gente já ouviu, você já ouviu isso, eu já ouvi isso, é simples, mas não é fácil. E não é fácil por conta de tudo aquilo que a gente já botou na nossa cabeça, de tudo aquilo que a gente já sedimentou de crença lá no fundo da gente. É isso mesmo. Então tem coisas lá nos nossos porões e que impedem que a gente enxergue dessa forma. E por isso que é simples, porque no fundo
é a gente gerir, né, gerir humanamente pessoas para pessoas. Negócio é gente com gente. Então, nada mais simples do que isso, mas não é fácil por conta dessas crenças e que não tem jeito. Não é porque, de repente, estão ouvindo a gente e falam, esses caras estão malucos, não é isso que vai fazer minha empresa aumentar o resultado. E, né, agora, antes de qualquer coisa, o que precisa ter é uma abertura para ir lá nos porões, mexer com esse conjunto de crenças. E para isso, aí o que precisa é uma metanoia. Mudar a forma de ver para mudar a forma de você realizar, de você fazer, né, resultados. Legal. Caminhando para o nosso encerramento, porque senão a gente vai ficar aqui. Ale, o que você tem de novidade para a gente em 2024? Conta aí, você é um cara meio que não é muito de abrir assim, né? O que temos de novidade para 2024? O que a gente pode esperar do Metanoia? Elegância e honradez. 2 palavras que acho que não tem ninguém falando delas, né? E isso é gostoso. A gente precisa trazer também ar novo para o mundo dos negócios, para o nosso trabalho. E então eu imagino o ano que vem como um ano em que as pessoas que trabalham com você e as pessoas, né, cada pessoa que faz parte das empresas com quem a gente trabalha, a gente chama de comunidade metanoica, né? Vão ter a oportunidade de construir o seu código de nobreza. E isso, para quem acha que o funcionário é um objeto, não tem nada mais distante. Código de nobreza. Que é isso? Isso não vai fazer resultado. Agora, para a gente, tudo isso faz muito sentido e esse é o trabalho para que as pessoas possam, então, falei, né, em honradez, para que tudo isso possa vir entrar em cena e essa elegância, honradez e essa elegância possa estar presente também na relação uns com os outros, entre os colaboradores e com os clientes. Honradez e elegância, um código de nobreza que cada empresa vai ter o seu, cada pessoa da empresa vai ter o seu, e com isso a ideia é que através das virtudes e dessas atitudes nós possamos construir um 2024 de prosperidade, de resultado nos negócios e na vida. Muito legal. Ale, eu só posso agradecer. Obrigado, foi muito legal esse papo. Você vai voltar na segunda temporada? Com certeza você vai voltar. Pra gente tem tema para um monte de papo. Opa. Ale, obrigado, cara. Como obrigado, sempre, obrigado eu. Contigo, obrigado tá? pelo convite. Para mim é uma honra, já que falamos em honradez aqui. E eu espero ter contribuído tanto com o Papo da Volo, com essa nação que eu admiro, e também com todos aqueles, aliás, com cada um daqueles que passou esse tempo ouvindo. Espero que as reflexões estejam conversando aí, cochichando aquele bichinho, no né? ouvido. Começa a dar um incômodo. E quem sabe, peraí, talvez eu tenha que vasculhar meus porões, quem sabe jogar um pouco de luz em alguma coisa que eu não estou enxergando, e que aumentando o meu campo de visão possa aumentar o meu campo de atuação e aí então construir resultados num patamar muito superior. Muito legal. Gente, bom, uma aula pra gente aqui, ter escutado sobre resultado, vale a pena a gente pesquisar mais, vocês pesquisarem mais. A Volo é um ambiente onde a gente passa por tudo isso, e eu posso dar aqui meu testemunho do resultado que dá, olhar resultado desse jeito. A gente vem vivendo isso. Então, fica ligado. Obrigado, curte lá e fica atento para o próximo episódio. Um abraço, valeu, tchau!